tarde. Vamos dar início a mais uma reunião da Comissão Permanente de Saúde, Assistência e Promoção Social. Agradeço aqui a presença do vereador Jorge Andrade, que é membro dessa comissão, o vereador Ricardo Zambrano, que é relator dessa comissão, a senhora Débora, que é a técnica legislativa. E hoje teremos como pauta, tá, o tema relacionado ao senhor Janderson Freitas Leite, dentista, para esclarecimento sobre a suposta denúncia recebida sobre uma irregularidade no Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde de nosso município. Antes de iniciarmos a pauta propriamente dita, gostaria da leitura da ata da reunião anterior. Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, ata da 5ª reunião ordinária. Aos 4 dias do mês de abril de 2018, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Itajubá, reuniram-se os membros da Comissão de Saúde, Assistência e Promoção Social, vereadores Kenner Maia, Ricardo Zambrano e Jorge Andrade. Participou da reunião o vereador Rodrigo Sampaio Melo. A técnica legislativa Cacilda Alves Costa assessorou a reunião. Havendo número regimental, o presidente deu início à reunião. Estiveram presentes os seguintes convidados: Nilo César Baracho, secretário municipal de Saúde, Maria Gorete Parada Oliveira, secretária adjunta, e Laísa Maria Borges do Bonfim, dentista. O presidente expôs ter recebido do vereador Ricardo Zambrana sugestão de 10 temas para que sejam alocados no cronograma de reuniões. Concluiu-se que esses temas serão discutidos em reunião posterior. A reunião teve como pauta a explanação sobre o serviço ofertado pelo município para tratamento odontológico sobre anestesia geral de pacientes deficientes. Os convidados explanaram sobre o tema e esclareceram dúvidas e questionamentos dos membros presentes dessa comissão. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a reunião, que foi gravada em áudio e vídeo e encontra-se arquivada nesta Casa Legislativa, e lavrou-se a presente ata, que vai assinada pelos membros da comissão. Câmara Municipal de Itajubá, 4 de abril de 2018. Vereador Jorge, alguma observação? Presidente, boa tarde, vereador Zambrana, a Débora. Não, sobre a ata que foi lida, para mim está de acordo. Vereador Zambrano? Ok, então a ata da reunião anterior está aprovada. Eu pedi como pauta, então, dessa reunião, a questão, né, dessa irregularidade. Eu pedi a presença aqui na reunião do senhor Caio, que é membro do jurídico dessa casa, para poder estar nos apoiando quanto à decisão a ser tomada em relação a essa denúncia. E também, antes de iniciarmos, como eu disse na reunião anterior, que nós podemos decidir aqui rapidamente sobre os temas das próximas reuniões que serão discutidos pela essa comissão, que foi solicitado pelo vereador Ricardo Zambrano. Então, numa decisão rápida, se for possível, tá, se concordamos ou não que haja a discussão desses temas. Tudo bem? Senhor presidente, os temas, infelizmente não está na minha mão, qual foi colocado pelo vereador. Eu gostaria de ver ele para a gente propor, porque eu tenho a preocupação seguinte: nós temos aqui, já do passado, e nós temos que retomar, nós chamamos o hospital para vir aqui. Qual a posição que a comissão tem que tomar? Foi documentado tudo, eles não responderam, nada. O conselho a gente mandou também, não compareceu nada, nem mandou carta, nada. Então, é uma preocupação que eu tenho para nós tomar posição. Nós já vamos avançar essa e a outra, que é tão importante também estar parada. Não contra essa apresentada, mas eu gostaria de ver para a gente fazer uma programação se a gente pode, dependendo dessa, 2, 3, numa só, responder. Eu gostaria. No momento aí, eu estou preocupado com o que está atrasado aqui e não foi tomado providência. Ok, então assim, para a próxima quarta-feira, dia 18, podemos agendar uma reunião para discussão desses temas? Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereador Jorge. Eu entendi o que o vereador Jorge colocou, né? Na verdade, existiram reuniões onde convidou-se pessoas para explanar sobre um tema e eles não compareceram. Esse é um questionamento que a gente faz, inclusive estava discutindo sobre isso no jurídico, justamente como proceder. E não cabe, vereador, inicialmente, nós não temos a força de impor essas pessoas de estarem numa reunião. Nós convidamos, né? A não ser que já passe por uma segunda situação, dentro de uma avaliação, uma averiguação mais profunda, desde que o tema realmente possa ser pertinente. Ou desde que haja alguma, talvez, uma ilegalidade. Agora, se formos nós
nós estarmos convidando essas pessoas, e essas pessoas não virem falar do tema, talvez a gente possa fazer diferente. Nós, enquanto comissão, agendarmos e usar esse tempo da comissão e irmos nos serviços, por exemplo, com o próprio Conselho de Saúde, ou no próprio Hospital Escola, ou qual tema, se for necessário, na Secretaria de Saúde, enfim. Porque o que realmente foi me passado é que nós não conseguimos impor essa vinda. Nós já vimos em outras comissões um chamamento de pessoas para debater, para explanar sobre temas, e essas pessoas do Executivo não comparecerem. Então, essa é uma situação, como o senhor colocou, de maneira muito clara. O que o presidente está colocando é que eu fiz algumas proposições sobre temas em relação à discussão aqui. Eu pediria, presidente, são vários, até tem outras para chegar, que a gente vem recebendo demandas, eu pediria duas, Jorge, que seriam importantes. Tá? No meu entender, principais. A primeira e pior de todas, que nós temos aí uma reclamação permanente e cada vez maior, é sobre a atenção farmacêutica. Ou seja, convidar o senhor Nilo, secretário de Saúde, a coordenadora de atenção farmacêutica, o diretor administrativo que cuida da parte de compras, para fazer uma explanação, e o presidente do Conselho Municipal de Saúde, porque a diminuição da REMUME passou pelo Conselho Municipal de Saúde, para que eles venham aqui explanar sobre falta, sobre corte de medicamentos, sobre a situação que encontra hoje a atenção farmacêutica no município. Esse é um tema, presidente, que eu acho que seria de grande importância e que está realmente muito grande a reclamação. A outra foi, enquanto nós estivemos aqui naquela explanação, eu não sei se essa estava conjunto ou se eu mandei depois ou se eu nem mandei ainda, sobre como se gastou mais de R$800 mil com ordens judiciais da Secretaria de Saúde no ano de 2017, ou seja, chamar também o diretor responsável da parte administrativa, alguém do jurídico, ou o procurador jurídico, alguém responsável por isso, para explanar como é que se conseguiu gastar mais de R$800 mil em ordens judiciais no ano de 2017. Então, são esses dois temas que eu acho de grande importância, que nos preocupa muito. Agora, quanto às faltas, como o vereador Jorge colocou, não sei se, novamente, se faz um outro convite, ou se nós nos propomos a ir até o serviço, ou ir até o local e abrir uma discussão. Já que não podem vir aqui, que façamos ao contrário. Nós conhecermos o serviço e averiguarmos o que é que está acontecendo. Vereador, eu não estou falando em impor. Eu tenho preocupação que nós solicitamos, e hoje o Conselho de Saúde é um órgão importante dentro do município, ele é deliberativo, é um conselho que está totalmente errado. A sua formatação já vem desde a gestão passada, que ele é irregular, e continua irregular de novo. Então, era para chegar e exclamar, não é impor. Por isso que nós ia consultar o jurídico para ver qual a situação, por isso que a discussão seria essa. Senhor presidente, chama o jurídico, o que nós podemos resolver isso aqui? Como você bem colocou, está correto. Vocês não podem impor, vocês podem fazer isso juridicamente. Esse é o papel que eu estava preocupado em fazer, porque esses dois que não vieram, é um desrespeito à comissão. Mas aí o jurídico poderia responder como vai responder esse caso agora, quem sabe, em 3 em 1 nós resolvemos o problema. Pode ser, tá? Colocação importante que o vereador Jorge colocou, eu acho pertinente também chamar o presidente do Conselho Municipal de Saúde ou a mesa diretora, porque eu acho que até ontem haviam as inscrições para uma nova eleição do Conselho. Então, é um momento importante, como o vereador Jorge colocou, se está irregular ou não, que venha a mesa diretora do Conselho Municipal de Saúde aqui explanar sobre o Conselho Municipal de Saúde e seus trabalhos e sobre o processo eleitoral que está acontecendo. As inscrições foram até ontem e o processo acho que acontece em maio. Então, realmente, é uma outra pauta importante que a gente deixa aí, como o vereador colocou. Só para contribuir. Infelizmente, pela história, a primeira vez no país, Itajubá, nós entramos na justiça contra um conselho, da formata, da lei que eles fizeram, está tudo errado. Foi aqui, eles consideraram. Então, vai ser julgado agora no final de abril em Belo Horizonte. Aí nós temos que esperar essa decisão, porque na realidade essa lei 3.100, ela limitou a participação popular. E hoje está tudo montado erradamente, se você pegar vai ver. Então até isso o jurídico pode nos orientar. Só para uma decisão então rápida da pauta da próxima reunião, pode ser chamar aqui o Conselho Municipal de Saúde para a próxima quarta-feira, dia 18?
político. Não, é só para... É um porque convite. já foi. Se caso a posição dele, você me desculpa, a posição do jurídico nos orientando, nós não temos como impor esses dois que aconteceu, ou chamaria, ele mostra o caminho para nós fazer, para nós definir se já chama para o dia 18. É só fazer o convite, vereador Jorge. Faz o convite e, a princípio, nós não podemos... Senhor Caio, não seria a pauta da reunião, mas, por favor... Poderia fazer o convite para os membros do Conselho de Saúde, da mesa de diretores, você está falando? Diretor. Não há problema, pode fazer o convite. Já foi feito tudo, eles não deram uma mínima, nada. Então, inclusive, requerimento meu mesmo, como do meu gabinete, nós fizemos, nada respondeu. Qual o passo? Eu não quero ir para o MP. Eu gostaria que ele vinha aqui para a gente tentar resolver essa situação do Conselho. Se for para o MP, vai ter muita coisa errada, na minha opinião, mas quem vai decidir é o juiz. Mas creio que posso fazer um novo convite, porque o presidente hoje é outro, entendeu? O anterior não se encontra mais, então faz um convite novo, em nome do novo presidente. Então, pode ser a pauta para quarta-feira? Não, nada contra, mas só quer dizer que o conselho é o mesmo. Se muda os personagens, mas o conselho é o mesmo. Tá? Vamos decidir pela pauta da semana que vem? Pode ser esse, em relação ao Conselho Municipal de Saúde? Eu sugeriria, presidente, que a gente já definisse, porque vamos supor que o próprio conselho não pudesse vir e tenha alguma situação. Então, minha sugestão, se houver acolhimento dessa proposta, é que os 3 temas sejam nas próximas 3 reuniões, que não nessa sequência, vai depender da agenda deles, tá? A questão do Conselho Municipal de Saúde com a pauta dos trabalhos dele, inclusive o processo eleitoral que ocorre, que é a mesa diretora. 2, atenção farmacêutica, convidando o secretário, o diretor e a coordenadora da atenção farmacêutica e o presidente do Conselho, porque houve passou-se pelo Conselho Municipal de Saúde para falar sobre a atenção farmacêutica em geral no município, e alguém da Secretaria de Saúde junto com o jurídico para explanação sobre os últimos anos de valores e, principalmente, sobre o ano 2017, como é que se gastou esse valor, esse montante de R$800 mil. Então, essas 3 pautas pudessem ser as 3 próximas reuniões. E aí o agendamento fica por conta da agenda deles e do senhor. Então, vereador Jorge, o senhor concorda? Fazer. A opinião dele é boa, chama. Porque de tudo isso que é muito importante, essa composição do conselho. Então, chamar o conselho dia 18, minha proposta, e depois a segunda, a outra semana, o secretário de farmacêutico, que realmente cortou algum remédio, com embasamento legal cortou algum remédio, eu concordo. E a outra seria, na outra semana, a programação do mês até, né? Pode ser, então, confirmado? Sim, mas o senhor entendeu que, assim, a partir do momento que, se por acaso o pessoal do Conselho não puder na data da semana que vem, ele vai inverter só as datas, mas são as 3. Não, mas, assim, vereador, às vezes é só por conta de uma situação de possibilidade, o presidente entendeu. São os 3 temas que vamos discutir nas próximas 3 semanas. Então, beleza. Você está falando a mesma coisa, pode acontecer o secretário, o outro, por uma possibilidade não ter vindo também. Isso, aí agenda outra reunião. Né? Combinado? Certo? Por isso que aí daria tempo, até que é importante ele vir, de jogar ele na próxima semana, justamente com antecedência, para ele ver que a gente está convocando. Ok, então, decidido aí pelas próximas reuniões, então, as pautas aí, ok? Então, encerrado sobre essa discussão. Então, dando início especificamente o que será discutido hoje, o senhor Janderson, né, ele foi convidado para participar aqui dessa reunião. Foi enviado a ele um ofício, né? Mas ele nos enviou aqui, tá, em meu nome, um atestado médico. Eu também, como médico, procurei não divulgar aos senhores esse atestado, mas está aqui comigo. Esse atestado foi assinado pela doutora Rosana de Fátima Francischini, que é a médica psiquiatra, tá, que atestou o senhor Janderson. E o senhor Janderson também assina aqui esse documento, em que aqui ele refere aqui, né, a doutora Rosana refere então que o paciente não está em condições emocionais e psíquicas de comparecer à reunião de comissão de saúde da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal de Itajubá, ou a outras condições que possam vir comprometer sua integridade psíquica por tempo indeterminado. Então, mediante esse atestado médico, né, nós acolhemos aí, então, a ausência dele na reunião de hoje,
Por isso aqui chamei o senhor Caio, tá, para participar dessa reunião, porque o vereador Zambrana tem outras informações sobre esse caso, né? Então fica aí a fala ao senhor para a explanação e depois discutimos quais vai ser as providências a serem tomadas em relação a esse caso. Passo a palavra ao vereador Zambrana. Muito obrigado, presidente. Só para nós relembrarmos a situação, houve uma denúncia de forma anônima que chegou a esta casa, anteriormente à minha participação a essa comissão de saúde. A denúncia chegou aos membros da comissão de saúde e, antes, a vereadora Mônica era, sim, a relatora da comissão de saúde e chegou a ela. Posteriormente, com a troca da relatoria, com a troca de comissão pelos membros do Partido Verde, que sou eu e a vereadora Mônica, ela me repassou essa denúncia. Em determinada reunião, onde foi debatido o tema, entendeu-se, com a presença do vereador Kenner e do vereador Wilson, entendeu-se que ela não seria pertinente a averiguação ou não deveria ser averiguada pelos meios que essa denúncia chegou na casa, ou seja, de maneira anônima e de maneira a vir não pelo site da Câmara. E houve, então, a proposta de arquivamento. Fui contra, deixando claro que eu entendo que toda a denúncia que envolva a Secretaria de Saúde ou Assistência Social ou que seja pertinente a esta comissão, ela deve ser, sim, averiguada. Averiguar não quer dizer que nós estamos aqui culpando ou definindo que a pessoa ou que o processo acontecendo ou que o serviço que foi feito ele está equivocado ou é ilegal. A averiguação entende-se levantamento dos dados para ver se a denúncia é pertinente ou se ela não é pertinente. Essa é uma condição clara. E foi assim que eu me propus, então, a assumir, e acompanhar e buscar informações sobre a veracidade ou não dos fatos que chegaram nessa casa. Quando, nas informações daquela reunião, o próprio vereador Kenner e o vereador Wilson colocaram que a denúncia ela continha dúvidas, me propus analisar, estudar, averiguar essa denúncia. Então, eu queria aqui, vou pegar a denúncia inicial, vou fazer a minha leitura e me coloco à disposição do vereador Jorge, do vereador Kenner, se há alguma coisa equivocada ou não entendida quanto à denúncia inicial que chegou a esta casa. Se houver, por favor, me interrompam. Parte no que você está falando. Por favor, à vontade sempre. Eu gostaria de saber o seguinte, quanto isso aqui chegou para nós, pelo jurídico, Caio, chegou sem assinatura, está certo, é uma denúncia para ser apurada. Não veio ninguém remetente, nada, ninguém assinou. Como fica a posição de uma comissão de responder um documento, de verificar, tudo bem, acho que deve ser feito. Mas responder-se para quem? Só isso é para mim só completar meu raciocínio. Não há resposta para ninguém. O que acontece? Se essa denúncia for procedente, levantando as informações, as provas, ela é encaminhada ao Ministério Público. Ao Ministério Público, ou então a secretária, se for, não sei o teor desse denúncia, se basear em alguma secretaria do município, alguma coisa, encaminhada o resultado da apuração para a secretaria, para o órgão responsável e para o Ministério Público, para que, caso precise, tome as devidas providências. Inclusive, eu estou trabalhando, apesar que foi arquivada, a minha proposta também era, como está esclarecimento, era o arquivamento, porque veio sem, apesar de ter uns documentos aqui, você está certo, eu já estou correndo atrás para levantar esses outros documentos, foi apresentado um, a gente tem que ver a veracidade do outro também, para a gente poder chegar a tomar uma decisão. Eu estou levantando, eu até vou apresentar isso mais tarde, numa próxima. Tem que você está colocando e tem mais documento aí. Mandou um relatório que ele não pode vir, nós não temos como pressioná-lo, mas sim levantar isso. Aí tudo bem. A gente fazer o levantamento, mais de umas provas, porque ele não assinou. Agora, o vereador está falando que ele vai assinar tudo. Você tinha conhecimento disso quando veio para cá sem saber? Não, senhor.
Na verdade, eu recebi das mãos da vereadora Mônica e eu entendi como impertinente, até porque eu vou citar aqui, né, nos itens, o que veio junto. E a gente entende como prova realmente irrefutável. Isso aqui vai ser a leitura e nós vamos acompanhar aqui. Agora, quanto à questão, quando o senhor pergunta, né, sobre a quem responder, nós respondemos à população. Quando, foi a mesma situação que eu falei aqui no outro dia, nós temos diversos entes, Polícia Civil, Ministério Público, outros órgãos que fazem o controle da nossa comunidade, a própria Ouvidoria Geral do Estado, que você pode fazer uma denúncia anônima. E essa denúncia anônima, é claro, alguns meios, a Câmara Municipal, alguns meios, ela tem como deixar o anonimato e responder. Ou, nós vemos aí agora o caso da vereadora Marielle assassinada, no Rio de Janeiro. A Polícia Civil tem um telefone de denúncia anônima, e é um telefonema, basta para eles entenderem e averiguarem se aquela denúncia é pertinente ou não. Então, quando nós colocamos a questão responder a quem, eu entendo que nós devemos responder à população. Quando existem denúncias, né, que são pertinentes ou não, o senhor mesmo colocou na primeira vez que, e eu também já coloquei, já fui vítima de denúncias, e mesmo nessa casa, na verdade foi ao contrário, né? A pessoa veio a esta casa me denunciar, ela veio com a cara dela, com o nome dela, fez denúncias, mas não apresentou nada comprobatório. Não é isso? Então é diferente, a pessoa não quis o anonimato, ela quis fazer a denúncia, mas ela não apresentou nada que comprovasse o que falava. Então essa é uma situação. Eu mesmo já fui denunciado via Ministério Público, né, anônimo, e mostrei, me expus na minha inocência, julgado e intransitado. Então essa questão, vereador, eu acho assim, a discussão para mim, ela deve ficar aqui, e eu vou mostrar a coerência dos fatos. Cabe a nós entender, se essa comissão entender se é coerente e se há dúvidas ou não de que houve realmente um crime contra o erário público. Desculpa, o erário. E se houve, cabe à comissão definir se vai tomar atitudes, como colocou bem o nosso advogado da nossa parte jurídica, eu também não sabia, nós comunicarmos ao Ministério Público, cumprindo nossa obrigação de comissão, e ao Executivo atual, mesmo que isso acontecido anos atrás, antes dessa administração. Então, deve ser trabalhado, e isso, primeiro, entendimento. A denúncia, ela é pertinente? Existem provas? Houve o convite da pessoa denunciada, apresentou-se um atestado, ótimo. Nós convidamos, né, nós não estamos aqui para impor ou convocar. Não houve interesse ou não tinha condições de comparecer, ótimo também. Eu não vejo problema, eu acho que nós damos a oportunidade dentro do diálogo da defesa. Mas o que eu entendo que no estudo que eu fiz, no que veio junto dessa denúncia anônima e no que me propus a trazer e averiguar, né, que eu já tinha dito isso na outra reunião, entendo que ela é passível realmente de definição de maneira clara. Então, nós estamos aqui e, se me permitir, a gente vai passo a passo, e o senhor pode me interromper a hora que quiser. Até foi bem esse esclarecimento, que vai contribuir até com a sua leitura. Sim. Já a gente não fica, às vezes, até impondo lá. O caso que eu não sabia, está falando, nós temos que levantar, vamos levantar, e ver de quem que é a responsabilidade. Se é do funcionário, se é a gestão passada. Seja ele secretário, seja ele prefeito. Aí tem que verificar. Porque se um fato que já aconteceu, por isso que a gente está levantando. Apesar que é o pior arquivamento, para a gente levantar. Eu acho que tem que levantar, no momento de chegar à conclusão, ver para quem que vai direcionar aquilo que aconteceu. Porque se ele fez, alguém autorizou. Acredito eu. Que tem que ser assim. Você passou por lá, sabe? Tem que ter uma autorização para fazer. Não sei se foi na gestão ou gestão do Jorge. Do Dr. Jorge, né? Então, para a gente poder verificar, tá? É só para contribuir até mais na sua leitura, por favor. Obrigado. Não. E, por favor, pode interromper na hora que for, porque é bom parar para a gente interrompendo. Vereador Zambrana, só um detalhe para mim me inteirar bem nessa questão. Então, essa denúncia já sido apresentada aqui na comissão e a comissão definiu pelo arquivamento dela, foi isso? Isso. Ela foi entregue de uma maneira prática, ela foi entregue aqui no protocolo por um motoboy, tá? Então ela não veio com o nome de ninguém como autor
denúncia. E numa reunião de comissão, nós decidimos, então, pelo arquivamento. Aí o vereador Zambrana, ele, então, assumiu essa denúncia. Eu protocolei novamente, eu peguei, através desse documento, que eu vou ler, e aí, como não havia assinatura nem nada, né, entendeu-se o vereador Wilson e o vereador Kena, entenderam que não tem para quem responder, nós vamos arquivar. Né? E nisso eu entendi que não, que eu acho que é uma denúncia pertinente, então, como havia para os dois vereadores a necessidade de responder a alguém, como colocou o vereador Jorge, eu falei, então, pois não. Então, eu vou pegar esse documento, vou protocolar lá embaixo novamente. E foi o que foi feito. Sim, no protocolo, então, o que eu estou vendo é a questão seguinte, e hoje seria ouvida a pessoa que está sendo denunciada aí? Sim. Na verdade, na última reunião, inclusive, me propus a pedir, e o vereador, querendo enquanto presidente, falou, o senhor pode procurar mais informação enquanto vereador. Né? Então, que a questão, eu entendo o seguinte, já que a denúncia foi arquivada, e hoje está sendo apresentada de novo, ela precisa ser colocada em votação para reabrir a denúncia, para a comissão acatar essa denúncia. Como ela foi, é o mesmo objeto, foi arquivado inicialmente, então, depois da leitura de Vossa Excelência, eu entendo que a comissão deveria deliberar pela continuidade ou não. Aí sim, o convite a essa pessoa seria, eu acredito, se ela tivesse vindo hoje, talvez ia ter uma irregularidade, porque ia estar se apurando a denúncia que a própria comissão arquivou e não deliberou pela reabertura. Então, hoje, Vossa Excelência, lendo a denúncia, aí o senhor presidente colocando de novo em votação para reabrir, para desfazer aquele ato do desarquivamento, para ficar legalidade da situação. Então, acho que é interessante, depois da leitura, o presidente colocar de novo em votação para a aceitabilidade da denúncia perante a Comissão de Saúde. Entendi. Não, sem problema, eu acho que nós aprendemos com isso, essa orientação, né, independente da... Foi até que eu pedi para o presidente, né, que independente da pessoa vir ou não, que a gente discutisse. Então, o senhor está orientando justamente o que nós vamos fazer. Vamos discutir, né, e vai deliberar ainda o que fazer. Se isso caminha, para por aqui, se faz outro convite à pessoa, né, e assim vamos definir. É importante que o senhor esteja aqui para nos orientar. Isso foi fundamental, desculpa, foi fundamental pelo seguinte, você já protocolou essa de novo, está protocolado? No mesmo dia. No mesmo dia? Sim. Não, aí que eu estou dizendo, está protocolado, se vai se reabrir ou não, é isso? Isso, eu vou fazer uma apresentação, como orientou o Caio, como se fosse eu, então, o denunciante, vou fazer a apresentação. Né? E aí vai se definir, então, o que fazer. É isso? Muito bem. Então, eu vou aproveitar, como os senhores têm, né, a denúncia em mãos, eu vou preferir já pular, até porque eu tenho outras informações para colocar, para os itens aonde colocou-se assim, os fatos são que, né, em relação... Há aqui uma denúncia para o nosso jurídico entender, tá? Aonde um profissional concursado por 8 horas, um profissional cirurgião-dentista concursado por 8 horas, exercia a carga horária de 4 horas apenas, mas recebia por 8 horas. Então, a denúncia é que houve, né, um prejuízo ao erário, né, a um crime de enriquecimento ilícito, porque se pagou por um serviço que não foi prestado por um funcionário público. Sim, executado parcialmente. Tá? E aí, houveram alguns questionamentos, né, na outra reunião, pelo próprio vereador Kenner e até pelo vereador Wilson. Então, foi isso que aconteceu. Então, nós protocolamos, então, vou fazer uma apresentação e, por favor, me parem em relação à linha do tempo, né, ou o não entendimento sobre os itens. Então, número 1. O dentista Janderson Freitas Leite realizou o concurso público número 1/2008, segue em anexo cópia do edital do concurso, para cargo efetivo, com carga horária de 8 horas diárias, 40 horas semanais. Em conjunto, veio o edital do concurso público que foi realizado em 2008. Número 2. O mesmo, então, foi convocado para assumir seu cargo no ano de 2008, tendo seu primeiro salário pago referente ao mês de setembro, abre parênteses, cópia de documento em anexo. E aí, acho que os senhores têm em mãos, eu já fui confirmar a veracidade disso também no portal de transparência da Prefeitura de Itajubá. Um olerite, no nome do senhor Janderson Freitas Leite,
A folha de pagamento de setembro de 2008, é a primeira folha de pagamento do mesmo. Cargo, odontólogo, abre parênteses, 8 horas. Então, esse foi o primeiro, como prova, o primeiro olerite do mesmo que começou a executar seu trabalho em setembro, com o olerite de setembro de 2008. Item número 3. Como pode-se observar no documento citado no item 2, a carga horária a ser cumprida deve ser de 8 horas para recebimento de salário integral. Ou seja, analisando novamente a questão, ele tinha o edital do concurso público de 8 horas e um olerite de 8 horas. Comprovadamente, está no site da Prefeitura, sem problema nenhum. Dúvidas, senhores? Item 4. O dentista Janderson Freitas Leite foi, então, contratado pela empresa Corpus Radiologia Odontológica, situada na cidade de Pouso Alegre, no ano 2009. O mesmo passou a ter vínculo empregatício com a empresa, com carga horária registrada em carteira de trabalho, a qual era realizada em período incompatível com a sua real jornada de trabalho na Prefeitura de Itajubá. Existe uma falha aqui. Na questão da minha averiguação, a empresa que o profissional realmente trabalhou é a Corpus Radiologia Odontológica, mas ela se localiza não na cidade de Pouso Alegre, sim na cidade de Santa Rita do Sapucaí, na rua Horácio Capistrano, 2005, como, na verdade, eu pude averiguar. Então, o mesmo iniciou sua atividade no ano 2009 na empresa privada. Mais precisamente, na data, como eu averiguei, do dia 1/7/2009, como documento que eu entreguei aos senhores, que, na verdade, é uma petição de processo trabalhista. Então, novamente, começou a exercer seu trabalho na Prefeitura de Itajubá em 2008, setembro de 2008, como o olerite consta, e começou a exercer atividade profissional na Corpus Radiologia Odontológica na cidade de Santa Rita de Sapucaí, em 1/7. Número 5. No governo do prefeito Jorge Moalen, aconteceu a alteração da carga horária de todos os dentistas devido à alteração do plano de cargos e salários por lei. Ou seja, houve a legalidade na redução de carga horária do dentista Janderson. Desde o mês de outubro de 2011, ele passou a receber de maneira legal por 4 horas trabalhadas diariamente. Segue comprovante em anexo. Só para a ciência, eu fui buscar um pouco mais, houve a redução da carga horária de todos os profissionais dentistas, não só dos dentistas, como enfermeiros, veterinário e outros profissionais, de 8 para 4 horas os dentistas, e profissionais de enfermagem, 6 horas, o veterinário para 4 horas, enfim. Houve um ajuste legal através da lei votada nessa casa. Então, cópias em anexo aqui também, na folha de setembro de 2011, aonde é o último olerite de 8 horas. Ou seja, de setembro de 2008 até setembro de 2011, o mesmo deveria exercer 8 horas de jornada de trabalho. Então, 2008 a 2009, 2009 a 10, 10 a 2011. Praticamente são 3 anos de 8 horas, concursado por 8 horas. Correto? Isso tudo comprovado. A partir de outubro de 2011, já aparece, nessa que vem encaminhado para a gente, um olerite como cargo odontólogo, 4 horas de trabalho. Ou seja, houve realmente a redução legal através do plano de cargos e salários. Número 6. Durante todo esse período, o mesmo esteve contratado pela empresa Corpus Radiologia Odontológica como dentista radiologista, exercendo sua função no período da tarde. Segue cópia do site da empresa. Isso não comprovava que o mesmo estaria no período da tarde. Era simplesmente que havia o nome dele como funcionário, ou como prestador, ou com vínculo na empresa. Mas não comprovava realmente, dentro da minha averiguação, que o mesmo exercia esse período de trabalho no período da tarde. 7. Hoje sabe-se que o mesmo não mais é contratado da empresa. Esses foram os itens da denúncia inicial, aonde esses outros documentos vieram. Por fim, continua a denúncia.
Temos, assim, um crime de improbidade administrativa entre os anos de 2009 e 2011, onde o dentista Janderson recebia por 8 horas e trabalhava apenas a parte da manhã na Prefeitura de Itajubá. A Lei 8.429/92 regulamenta os casos de improbidade administrativa e o seu procedimento. Os atos de improbidade administrativa, assim como ocorrem as infrações penais, também estão sujeitos à prescrição. Logo, se os legitimados ativos demorarem muito tempo para ajuizarem a ação de improbidade contra o responsável pelo ato, haverá prescrição e a consequente perda do direito de punir. Entretanto, o ressarcimento ao erário, imprescritível. Para aqueles que praticam atos de improbidade administrativa, existe uma sanção que é imprescritível, o ressarcimento ao erário. Foi a própria Constituição Federal de 88 quem determinou que essa sanção não estivesse sujeita à prescrição e pudesse ser buscada a qualquer momento. Isso está previsto nos parágrafos 4º e 5º do artigo 37. Parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Parágrafo 5º. A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Desta maneira, solicitamos aos nobres vereadores da Comissão de Saúde que averiguem essa situação ilegal que prejudicou os cofres públicos e a população de nossa cidade, pagando-se pelo serviço que não foi prestado. Data de 21 de fevereiro de 2018. Dúvida quanto à questão dos itens? Jorge, vereador Jorge. Aproveitar que o Caio está aí é uma denúncia, entra questão juridicamente. Só para me esclarecer, se ele fazia isso, de quem cabe a responsabilidade? A prefeitura permitiu tudo isso, o secretário da época, do ato que aconteceu do ano, foi tomado isso, na gestão sua, que você ficou 4 anos, não verificou isso? Continuou da mesma forma, apesar que você está citando, não 2013, está falando 2009, eu entendo por aí, mas você era o secretário, é um questionamento, né? Isso aí ficou e veio agora. Nós estamos para apurar, quando você falou, a dúvida é essa, Caio. É só responder em tese, se está, não desrespeitando o que está colocando, é só dele ou os outros agentes políticos, secretário, prefeito, tem que responder por isso também, caso confirmado. O prefeito e o secretário respondem caso confirmar o dolo. Se eles tiverem comprovar que eles tiveram conhecimento do fato e não tomou atitude. Que é o crime de improbidade administrativa, ele subentende-se o dolo do agente causador. Vereador, só para contribuir, você apresentou isso, não tem algum documento assinado que ele poderia ou não poderia fazer? É o questionamento para a gente ver, como eu fiz aquele dia, né? A redução. Será que não tem algum documento que ele fez isso, com acordo, com, sei lá com quem for? A gente tem que levantar isso. Por isso que eu estava procurando, senhor presidente, para a gente levantar esse documento, não desrespeitando o que ele apresentou aqui, para contemplar. Eu acho que devia mandar um documento com essa vou considerar como denúncia, tudo bem? Mandar para a atual administração para apresentar, não isso aqui, mas esse questionamento, se tem algum termo que foi assinado, né? Para a gente poder ter, até para a gente poder ter uma posição melhor. Eu acho que o levantamento, enviar para a secretaria atual agora, ou sei lá se é o secretário, Zambrano, a gente mandaria, ou o prefeito, né? Manda ele e põe para o órgão competente. Fazer esse documento pedindo esse esclarecimento deles, para a gente, documentado, para a gente estar complementando esse que já está aqui. Ó. Ok, vereador Jorge, é só para que o senhor possa entender o seguinte, para que o senhor tenha essas informações, que nós possamos ir atrás dessas informações, nós precisamos decidir se vai
desarquivar este pedido ou não. Então, nós precisamos decidir agora mais alguma informação sobre essa denúncia? Sim, senhor presidente, eu não finalizei ainda. Mas, de qualquer maneira, respondendo ao vereador Jorge, eu acho que é pertinente a colocação dele, até para aprendermos, né? A resposta, né? Na verdade, você fez duas perguntas, talvez o Caio só entendeu a primeira, foi aquela condição que você até me perguntou. Se eu, enquanto secretário, 2013, 14 e 15, né, se eu teria conhecimento disso? Não. Isso aconteceu em 2009, 10 e 11. Não é, eu entendo que buscar, fazer caça às bruxas, ou averiguação, a Secretaria de Saúde tem mais de 500 funcionários, né? Então, essa é uma situação que é difícil você fazer. Mas, né, nós temos órgãos que vêm fiscalizar, né? O próprio Conselho Municipal de Saúde é um órgão que ele deve estar presente, ou mesmo a Comissão de Saúde, ela deve estar presente nas unidades para fiscalização de cumprimento de carga horária, pagamentos. É por isso que a gente pede aqui que venham aqui apresentar, né, situações presentes. Isso é pertinente e cabe o controle social a gente. Além disso, o Tribunal de Contas do Estado, é claro que o Tribunal de Contas ele não consegue averiguar a presença de um funcionário na unidade, mas ele também averigua outras situações também. Né? Então, a responsabilidade, eu entendo, como o senhor perguntou para o jurídico, ela pode ser pertinente ao secretário da época e ao prefeito da época, desde, como colocou o jurídico, que exista dolo. Mas vai entender também se o Ministério Público também não entenda isso. Quem vai julgar se tem dolo ou não, aí é a parte judicial. Então, é muito claro o seguinte, para mim, nem o prefeito atual, talvez, não é de obrigação dele ficar caçando ou buscando falhas dos anteriores, né, jurídicas, existem. Obrigação talvez nossa, às vezes, né, questionar, mandar uma solicitação de algo que aconteceu em outra gestão. Né? Mas, se ele ficar sempre buscando isso, às vezes aparece. Às vezes cai uma situação na mão da pessoa, ela aparece, né? Mas essa é uma condição clara. Em relação ao que o senhor colocou de buscar informação na Secretaria de Saúde, é um problema justamente porque isso aconteceu em 2009, 10 e 11. Então, buscar se houve, e aí é uma palavra que eu tenho verdadeiro ojeriza, a palavra acordo, né? Ou seja, eu entendo que não existe acordo dentro das questões públicas. Né? Eu acho que isso não pode ser, não é aceitável, aonde assim, olha, aquela historinha, o senhor me atende ou resolve esse problema aqui para mim, ou me faz 2 processos, o senhor está liberado do seu horário, isso não existe. Essas situações de horários são cumpridas. Nós sabemos que no passado, e no passado eu sempre falo isso, né? Antigamente, nós somos da área de saúde, o doutor Ken é médico, eu sou dentista, o serviço público, nós já discutimos isso muito no Conselho de Saúde, o serviço público antes, principalmente na área de saúde, era dado como bico. Ou seja, eu vou lá fazer o atendimento, mas eu estou ajudando vocês. Então, hoje não. Hoje, busca-se sempre, seja na área de enfermagem, da odontologia, a parte médica, o emprego como uma meta importante para você poder ter o seu recurso também. Então, sabe-se o quê? Sabe-se o quê? O senhor fez um concurso onde o edital dizia tantas horas. Então, não há acordo. É isso aqui. Existe, sim, no Estatuto do Servidor, né, as situações onde você pode ampliar ou reduzir a carga horária. Isso o senhor pode fazer um questionamento se há. Ou seja, desde que reduzido também, se for redução, os valores a serem pagos. O senhor entendeu? Eu sou de 8 horas, pedi para reduzir, mas o meu salário também reduz, porque se houvesse possibilidade. Mas eu vou finalizar ainda a exposição para que a gente possa agregar. Então, por favor, só andando. Não é caça à bruxa, não, viu? Porque nós, o Conselho de Saúde, ele tem negócio de 10 a 15 anos, pelos atos lá atrás cometidos, responder. Então, não é caça às bruxas. Quando eu citei a questão dos secretários, na sua gestão, que você não viu isso, é um questionamento lógico, não é caça à bruxa. Do outro secretário, se houve esse erro, nós temos que apurar, isso como o presidente falou, nós aprovando aqui, tem que ser apurado para levantar isso mesmo. Se tem documento, não tem acordo, não, como é que foi feito isso, se é que tem, em tese? Mas o senhor há de convir comigo que, se ele recebeu por 8 horas, ele deveria executar serviço por 8 horas. Eu não quero é essa comprovação. Se está errado, aí eu concordo. É isso, porque o valor está ali, 8 horas. Foi pago por 8 horas, não houve redução do salário.
Então, essa é uma constatação. É esse cuidado que nós temos que ter, Sim. não seja quem coloca, esse cuidado tem que ter ver documentalmente, justamente para não complicar ninguém. Sim, se a De comissão... apurar, tudo bem, dessa forma que foi feito. Sim. Mas é ver e deixar claro, não é caçar bruxa não, porque se lá atrás alguém tem, você pode ter certeza que eu vou buscar. Não, isso eu Dentro acho da lei, importante. dentro da lei. Sim. Eu não posso fugir dela. Sim. Tem uma orientação jurídica, se é pertinente aquela lá atrás, aquele responder. Mas eu acho que responde sim. Tem gestões aí que ainda, se eu acho buscar, que vai sim responder também. ainda. Eu acho que sim também. Bom, de tudo isso que foi dito, dos itens, os senhores têm alguma dúvida? Não? Em relação a tempo, linha de tempo, mas jurídico tem alguma dúvida, pelo menos do que foi explanado aqui? Sem dúvida nenhuma. Você estava vendo a questão, já estava vendo a questão da prescrição do crime. Entende? Já está prescrito. Em termos de crime de improbidade administrativa, já está prescrito. Pela lei de improbidade, é 5 anos. Sim, exatamente. A questão do erário, ele é imprescritível? Questão de devolução de recursos é imprescritível. Isso sim. Os senhores têm dúvida quanto a isso? Então, nós estamos aqui averiguando uma situação imprescritível. Uma coisa bem clara, para não ficar bem claro. Pela que ele colocou lá, o que foi arquivado, foi arquivado. É esse agora para vir que eu acho justo. Porque nós arquivamos também, porque nós não tínhamos esse conhecimento. Essas renúncias, quando chega, é bem claro, não é de um funcionário, nós temos que levantar, apurar e chamar a responsabilidade de quem é responsável. Se ele for, ele vai responder. Se for o secretário, vai ter que responder. Se é o prefeito, mesmo no passado, vai ter que responder, porque não prescreve, não. Sim. Né? Exato. Porque é dinheiro público, então tem que ver. Então, eu concordo. Porque, segundo informação, eu não posso prosar como você trouxe o documento aqui, que foi assinado, era 8 horas, receber 4, das 8 recebia 4, porque ele trabalhava 4. Então, por isso que eu falei na secretaria, para a gente fazer esse levantamento. Não tem problema nenhum. Eu acho importante, até porque, mas o levantamento, nisso eu busquei. O valor, na verdade, eu fiz um comparativo com outros profissionais, ele não recebia 4, recebia as 8. Não. Isso é uma comparação e Afirmação, é uma afirmação. Vossa Excelência, eu não estou questionando. Sim. Só que como é uma comissão para avaliar, é bom ter esses fatos. Realmente, está aqui, para a gente chegar e falar, realmente, jurídico, toma as providências que aconteceu isso, documentado. Aqui está muito bem documentado. Bem. A vez que você está assinando do outro. Concordo. Bom, visto isso, nessa condição desses itens, e não há dúvida em relação que há, pelo menos no que foi recebido anteriormente, uma condição plausível de que o mesmo trabalhava 8 horas, era concursado por 8 horas, nesse período que foi colocado, eu busquei informações na própria empresa, né, na empresa citada. E, através de informações da empresa, dialogando e tudo mais, eu até me propus a encaminhar ofício, como foi dito na outra reunião, e a empresa me comunicou, informou, numa situação até adversa, onde o próprio denunciado estava processando a empresa, porque ele tinha sido desligado da empresa. Ou seja, ele já não realmente trabalhava mais e ele processou agora. A petição inicial está na mão dos senhores, com data do dia 20 de dezembro de 2017. Então, por que eu trouxe isso? Eu acho que é uma prova mais que cabível, né, clara e lógica, onde o próprio pessoa que está sendo apontada aqui houve uma ilegalidade, ela mesma, através de seu advogado, produziu, nos mostrando ser real que o mesmo trabalhava na cidade de Santa Rita do Sapucaí, não de Pouso Alegre, no período da tarde. Ou seja, nós temos aqui realmente nas mãos dos senhores uma prova cabível dessa situação. Esse é um documento público que pode ser retirado, inclusive, no site da Justiça. Nosso pessoal do jurídico até já orientou que isso é documento público realmente e pode ser tirado pelos senhores, mas está na mão dos senhores. Gostaria de ler, então, presidente, alguma parte dessa petição, onde comprova que a própria pessoa, o próprio profissional, funcionário público, ele mesmo está
dizendo e comprovando aonde ele pede ressarcimento sobre algumas questões trabalhistas, dizendo o horário de trabalho dele. Pois não, vereador? Opinião minha, até um pouco de sindicalista. Se ele entrou processo lá, é uma outra coisa diferente. É uma empresa que pode vir juntar no processo. Mas dele entrar na justiça lá, é um direito dele, de ir e vir. Ele pode fazer isso. Se ele achou prejudicado na empresa. Não, o senhor não entendeu, vereador. Não é essa empresa aí? Sim, vereador. É a mesma ele empresa. Ele está processando a empresa. Sim. Eu não estou discutindo a questão dele entrar com não processo. Isso aí é direito pode dele. Entrar, ué. Eu estou dizendo que um profissional conseguiu produzir uma prova onde ele mesmo está mostrando, e eu vou ler para o senhor, que ele trabalhava no período da tarde, nos anos, né, onde isso foi orientação, assim, em diálogo realmente da própria empresa, que a gente descobriu que havia esse processo. O processo já foi, inclusive, julgado. Vou ler afinal para o senhor, mas nós não estamos aqui discutindo a questão ou não de direito dele de entrar. Isso é uma situação qualquer. Eu estou dizendo para o senhor que nós estamos com um documento gerado pelo próprio denunciado, pelo próprio profissional, através do seu procurador constituído de um advogado. Ou seja, o advogado dele, que ele contratou, ele não criou isso da fantasia, isso da cabeça do advogado. Ele recolheu as informações do próprio profissional, vou ler para o senhor, tá? Do próprio profissional, aonde o profissional alegou o horário desse trabalho. Vou ler para o senhor depois, só para depois... Só um minutinho, eu entendi isso aí. A pena que, pelo documento que Vossa Excelência apresentou, já está confirmando que ele recebia 8 horas e trabalhava 4. Certo. Isso... Não, exato. Certo? Na primeira Agora, essa ela, segundo o vereador está colocando, é que vem comprovar, além disso, que as 8, porque o importante que nós estamos discutindo aqui é a questão do público, das 8 horas. Exato. Que está irregular diante da documentação aqui. Exato. Então, eu acho que nós temos que ater nesse aqui. Esse aí, como ele mesmo que entrou, Vossa Excelência está falando, que entrou na justiça, é uma prova maior se ele não estiver cumprindo aqui, aí eu concordo. Mas é exatamente isso que eu quero apresentar. É isso que eu quero esclarecer mais, entendeu? Não, tá ótimo. Agora, dele entrar na justiça é um direito dele. Agora, se a outra, isso é uma prova que ele fazia 4 horas e recebia por 8. Exato. O problema nosso aqui, que nós temos que levantar, é se ele recebia por 8 e trabalhava 4. Sim, mas, vereador, entenda o senhor o seguinte, nós temos aqui aquela discussão. Então, justamente, o senhor falou é pertinente, né? A gente acolheu. Saber se a secretaria pagava 8 realmente. Dentro da comparação, e a gente pode trazer, ou pode questionar diretamente a secretaria, comparação com os olheiristas e os outros profissionais, o senhor vai ver que sim. Mas eu acho pertinente fazer um questionamento para a secretaria. Ponto. Recebia por 8? Recebia por 8. Então, tá bom. Ou está lá 8 e recebia por 4? Ótimo. A única coisa que eu fui averiguar justamente aqui foi na condição seguinte. Bom, falou que trabalhava em outro local no período tal, mas não mostrou. Na inicial, não mostrou. Ele mostrou a empresa, onde houve até um apontamento para outro local, outra cidade, que na verdade são filiais, mas então também equivocada, que aonde o documento que foi gerado inicial de uma situação, de um processo trabalhista que não nos importa, a única coisa que nos importa, como o senhor colocou, é o seguinte, é que fecha mostrando aonde o mesmo alega ter trabalhado esses anos todos, eu vou ler para o senhor, no período da tarde, inclusive à noite, em outro local, quando deveria estar no período da tarde trabalhando na unidade de saúde. Entendeu? Mas, assim, quanto à questão trabalhista ou do processo, nós não temos nada com isso. Não me interessa nem se venceu ou não venceu. No caso, a ação trabalhista está servindo só para comprovar a carga horária dele. Porque a questão é, ele passou no concurso para 8 horas. No lerite consta, pelo que o vereador Zambrana está lendo, consta que na remuneração lá, carga efetivo, entre aspas, 8 horas. Beleza. Só que daí tem essa ação trabalhista que fala que o rapaz ele trabalhava no período da tarde em outro local, sendo que pelo concurso ele deveria estar trabalhando para a prefeitura daqui das 8 às 17. Só que ele trabalha das 8 ao meio-dia. Então, do meio-dia às 17, está provado que ele
por essa inicial, que ele estava trabalhando em outro local, enquanto ele deveria estar trabalhando aqui na prefeitura, porque o concurso é de 8 horas e o holerite dele sai com 8 horas. Não, pelo menos aqui não existe, pelo menos não foi apresentado, nenhum documento em que a prefeitura fez um acordo com ele, ainda assim seria um acordo ilegal, é um acordo de redução de carga horária, a não ser essa questão da reorganização que o senhor falou depois aí, que todos teve uma redução. Aí sim, por lei, tudo, regulamento certinho. Agora, um acordo individual entre prefeitura e servidor não tem condições, porque ele, quando ele fez o concurso, ele tinha total e plena consciência que aquele cargo exigia 8 horas de serviço. Se ele trabalhava 4, está errado ele. E está errado quem autorizou, do serviço público, autorizou ele fazer essa jornada reduzida e recebendo pelas 8 horas trabalhadas. Eu agradeço essa dúvida que nós temos que buscar. Que eu falo, nós temos que buscar. Teve algum documento? Não, está errado. Está vendo como é que é as coisas? Mas nós temos que ter alguma coisa. Não, é para isso que nós estamos discutindo. Eu vou pedir só que eu apresente isso, presidente, para continuar esse debate, para aquilo que o jurídico disse. Vai acolher ou não vai acolher? Entendeu? Essa que é a definição agora. Não, então, nós estamos ponderando dentro do que você mesmo falou. Tem alguma dúvida, a gente faz. Estou fazendo. Assim, a minha dúvida maior é aqui, ó. Você apresentou que ele está errado em 8 horas. Receberia por 8, trabalhava 4. Uhum. Eu tenho informação que lá foi assinado um documento. Eu não tenho esse documento. Eu vou atrás dele. Se não tiver, aí realmente tem que tomar a Mas é uma questão até interessante, vereador, que é a seguinte: se existe um documento liberando que o mesmo trabalhe 4 horas, mas ele continua recebendo por 8, a situação é pior ainda. Pior ainda, pior, exatamente. Mas precisa ter esse modo. Sim, não. Existe uma dúvida, em tese. Sim. Né? Por isso que há a ação e a reação. Mas a única dúvida é se a situação é pior ou não. Eu vou pedir que o senhor me deixe ler. Só ele dar as informações que são novas, para que o senhor entenda melhor. Porque o grande detalhe, o senhor vai correr atrás dessas informações. Não, se a comissão assim por entender. Só que precisa da gente aprovar ou não. Sim. Então deixa ele dar as informações. É só para finalizar, vereador, a gente pode continuar o debate. Tá? Então, eu tenho aí na mão dos senhores, é uma prova de que exercia a função em outro local. Então, vou ler alguns trechos, tá? Na primeira página. Eu vou ler picado, mas é só para registro, né? Janderson, excelentíssimo senhor da juiz da vara trabalhista de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Janderson Freitas Leite, contra Corpus Radiologia Odontológica Limitada, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 09523-503/2000 ao contrário 05. Cito a Rua Horácio Capistrano 205, Centro, Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. Número 1, da admissão e demissão. O reclamante foi contratado pela reclamada em 1/7/2009 para laborar na função de cirurgião dentista com registro na CTPS, trabalhando ininterruptamente até 17/8/2017. Número 2, da função exercida, jornada de trabalho e salário mensal. O reclamante, durante todo o contrato de trabalho, o reclamante, durante todo o contrato de trabalho com a reclamada, exerceu a função de odontoradiologista. Eu estou lendo só alguns textos, pedaços que eu acho que seria importante, tá? Página 2. O reclamante trabalhava mais de 8 horas por dia, sendo que, em alguns dias, chegava a fazer 10/12 horas de trabalho. Páginas 6. Item 3, das horas extras. O reclamante foi contratado para realizar laudos radiológicos e auxiliar as técnicas de raio-x em exames mais complexos para a correta execução dos mesmos. O reclamante foi incumbido de introduzir a fotografia digital na empresa e, para tanto, fez pesquisas e determinou o tipo de equipamento de melhor custo-benefício para esta função. O reclamante também introduziu a impressão digital das fotos dentro da própria empresa, fato que reduziu o custo de filmes e revelações fotográficas em aproximadamente R$ 3.000 mensais.
foi o responsável por treinar as funcionárias responsáveis do setor de fotografia para a utilização das câmeras digitais, dos softwares de manipulação de imagem e das regulagens necessárias nas impressoras, que também foi responsável pela escolha, adaptação e calibragem para a utilização dentro da clínica. No início, a clínica possuía a matriz em Pouso Alegre, filiais em Itajubá, Paraisópolis, Cambuí e Santa Rita de Sapucaí. Pelo fato do reclamante ter desenvolvido o projeto de modernização das clínicas, também ficou responsável por treinar as funcionárias de todas as filiais, além da matriz. Então, o horário de trabalho do reclamante se estendia facilmente além de 10 horas diárias, pois os treinamentos tinham que ser em períodos sem paciente ou depois do fechamento das clínicas. Vejam bem, acima de 10 horas diárias. O reclamante percorria muitas vezes mais de 1 ou 2 clínicas no mesmo dia. Além desses serviços, também executava a manutenção dos computadores das clínicas e dava treinamento às funcionárias sobre a utilização de softwares. Vale ressaltar que, em diversas ocasiões, o autor teve que estar presente em 2 ou 3 filiais no mesmo dia para resolver problemas técnicos de equipamentos e de orientação a funcionários. Também era incumbido de fazer visita aos consultórios odontológicos particulares, no intuito de ganhar novos clientes e demonstrar as novas técnicas, as novas tecnologias adquiridas pela empresa, uma vez que, como era o autor que as introduzia, tinha o conhecimento necessário para apresentar aos colegas dentistas o trabalho executado pelas clínicas da reclamada. Página 8. Resumindo, o horário de trabalho do reclamante no período era de segunda a sexta-feira, saía de Itajubá às 10h40 da manhã, pois entrava mais cedo no posto da prefeitura onde trabalhava. Chegava em Santa Rita do Sapucaí às 11h da manhã, sentava para dar laudos e resolver pendências junto às funcionárias, almoçando no próprio local, gastando em média 10 minutos. Terminava o almoço, pegava a caixa de exames que tinha que ser levados para Pouso Alegre e saía imediatamente para Pouso Alegre, onde as tomografias e laudos de raio-x o esperavam. Às 15 horas, em Pouso Alegre, descia para a cozinha, tomava café, gastando em média de 5 minutos, e já subia para a sala de laudos, pois os prazos de entrega de exames eram apertados e o volume de exames era muito grande. Ficava trabalhando em Pouso Alegre até por volta das 6h30, 6h40 da tarde, que era o horário que a clínica fechava. Daí voltava para sua casa em Itajubá, isso quando não tinha que passar novamente em Santa Rita do Sapucaí para deixar alguns exames urgentes ou materiais que haviam acabado. O reclamante trabalhava ainda em média de 2 sábados por mês, também das 10h40 da manhã às 18h40, sem receber extra, somente recebendo o valor do quilômetro rodado. Em média de 5 dias por mês, ficava até por volta das 10 às 22 horas para ministrar cursos, fazer divulgação da clínica da reclamada junto aos dentistas e clínicas de Pouso Alegre e região. Vamos pular algumas páginas. Bom, da petição inicial do reclamante ou do servidor público, tá? Nós vemos o seguinte, como eu coloquei. Essa é uma petição inicial, onde o mesmo alega que trabalhava a partir das 11 horas na empresa em Santa Rita de Sapucaí. Então, vejam vocês que nós temos aí, então, um comprobatório feito pelo próprio procurador do servidor, alegando a condição de trabalho dele. Então, isso junta-se ao fato das outras informações de mostrar que o mesmo exercia seu trabalho no período da tarde. Afirmações feitas pelo próprio advogado. Por último, isso não está na mão dos senhores, mas isso é público também, a ata de audiência final, né, é o único que eu gostaria de confirmar, que o próprio juiz escreveu a seguinte situação, né? Isso pode ser fornecido aos senhores quando precisar, por favor. Ademais,
palavra do juiz, restou suficientemente comprovados pelos depoimentos colhidos que o autor cumpria jornada de 6 horas diárias, o que se mostra verossímil, considerando-se que o término da jornada da cidade de Itajubá se dava às 10h50. Isso já é a conclusão do juiz do trabalho. Então, somado a isso, e as colocações, inclusive, que o vereador Jorge já fez, eu acho que são pertinentes também, peço aos senhores que nós possamos averiguar, acolher essa denúncia, visto que, para mim, é muito clara, com exceção da colocação que o Jorge falou, que eu acho que deve ser averiguado, presidente, se, em algum momento, houve algum documento que liberasse. Porque, se houve, a situação é pior ainda. Há, para mim, uma comprovação clara da não execução do trabalho do senhor Janderson Freitas Leite, no exercício da função dele como odontólogo do município de Itajubá, dentre os anos aonde ele deveria ter executado o serviço dele por 8 horas, e ele mesmo afirma, né, dentro da petição inicial, de um processo trabalhista, sim, só para constar, a definição dessa primeira instância, ela saiu no dia 20 de março de 2018. Ou seja, isso é extremamente recente. E que nós peço aos senhores a abertura e a procedência, a acolher realmente, e podemos finalizar a averiguação que o vereador Jorge colocou, que eu acho que é de suma importância. Coloco-me à disposição para qualquer dúvida. O vereador, quer dizer que a decisão judicial, o juiz entendeu que ele entrava no serviço às 10h50? Na verdade, assim, não, ele fala aqui que ele considera que o término da jornada da cidade, eu só grifei isso, e, na verdade, ele, como não faz parte, como colocou bem o vereador Jorge, eu não estou entrando no meio, na finalização do que ele constatou, tá? Porque realmente tem outras situações que foram pedidas horas extras, né, afirmação, tudo, mas está aqui, quem quiser público, depois a gente pode dar. Eu só peguei a parte que nos mostra que o juiz, ele entendeu o seguinte, porque ele pede, na verdade, a falta de tempo de se alimentar. E aqui nessa parte, o juiz ele coloca o seguinte, não, entendi que o senhor executava 6 horas de trabalho e que é pertinente 15 minutos de intervalo. Foi essa aqui, só para o contexto todo. Tá? Então, o juiz quis dizer o seguinte, não, o senhor executava 6 horas de trabalho, por isso, o direito do senhor de intervalo era de 15 minutos, o qual o senhor gozou. É só para dar o contexto todo nessa frase. Mas ele diz assim, vou ler novamente, né? O que eu quis frisar é porque o juiz também confirmou, afirma na final dele, o que ele alegou, que ele saía de Itajubá às 10h50, né, para ir trabalhar em outra cidade. Então, ademais, tá? Vou ler só um pouquinho mais acima, porque para mostrar, não sei falar isso, registro ab initio ser expressamente improvável ao demandante cumprir a jornada por ele mencionada, mesmo porque, se o labor na cidade de Itajubá se encerrava às 10h50, na verdade ele colocou na petição 10h40 inicial, o juiz está colocando 10h50, segundo o próprio depoimento do autor, então houve depoimento ainda, tá? Abre parênteses, uma vez que, começando a trabalhar por volta das 6h40, 6h50, parava por volta das 10h40, 10h50, fecha parênteses, ou seja, ele fez o depoimento também no processo, houve o depoimento dele. Então, o juiz continua. Não poderia sua jornada na reclamada, na cidade de Santa Rita de Sapucaí, ter início às 11 horas da manhã, considerando-se que, item, a distância entre as cidades de 44 quilômetros. O outro item, o juiz foi estudar isso, o tempo estimado de percurso de aproximadamente 42 minutos. Abre parênteses, rotamapas.com.br. Então, o juiz ele quis dizer o seguinte, que no próprio depoimento do reclamante, ele afirmou que saía de Itajubá 10h40, 10h50. Então, é mais uma condição. Mas eu grifei, continua isso, depois item. Ademais, restou suficientemente comprovado pelos depoimentos colhidos que o autor cumpria jornada de 6 horas diárias, o que se mostra verossímil, considerando-se que o término da jornada na cidade de Itajubá se dava às 10h50. Ou seja, eu só quis comprovar que o próprio juiz afirmou também que ele não... E ele, mais acima, está falando que ele, em depoimento,
né, assumiu que ele saía daqui às 10h50. O juiz quis mostrar que, na verdade, ele não chegava lá em 10 minutos e 20 minutos. Então, só estou dizendo que, na final do juiz, em primeira instância, consta também, e o juiz dá que ele não aceita que ele fazia mais horas, apenas 6 horas. Mas o que importa para nós é a condição que ele está alegando que começava a trabalhar às 11 horas da manhã. Mas, na verdade, o que importa para nós é que ele deveria estar à tarde da unidade de saúde e não estava. Estava em Santa Rita de Sapucaí. Então, senhor Caio, o posicionamento nosso aqui em decidir neste momento pelo acolhimento da denúncia ou não, certo? Nós 3 votamos, ok? Pela formalidade, o vereador Ricardo Zambrana, seu voto? Voto que essa comissão averigue, continue averiguando, retirando todas as dúvidas para que esse processo de averiguação de prejuízo ao erário seja concluído para essa casa, a fim de tomar uma atitude. Então, voto sim pela continuidade. Vereador Jorge? Eu concordo também em relação a Itajubá. Nós temos que ficar esse tempo aí, a carga horária, eu concordo em dar prosseguimento. Ok, o meu voto pela coerência da primeira votação é pelo arquivamento, então, por 2 votos a 1, essa comissão ela acolhe a denúncia. Ok? Certo, Caio, ok. Vereador Zambrana, vereador Jorge. Agora, então, essa comissão acolhe a denúncia, vamos dar continuidade. Só solicito aos senhores que, como nós acabamos de decidir por pautas de reuniões anteriores, quando os senhores tiverem outros documentos que sejam cabíveis a serem apresentados aqui, vocês me avisem para que marcamos outra reunião para dar seguimento aí a essa denúncia. Perfeito. Ok? Mas, senhor presidente, seria interessante, já que nós definimos, aí a pergunta a presidência ela vai caminhar, porque o vereador Jorge colocou uma condição muito clara de uma dúvida que é pertinente. Então, se a comissão agora aprovou a continuidade da averiguação, a correspondência, eu entendo que um ofício, eu acho que para mim 2 ofícios, então, se nós pudermos finalizar nessa situação. Um ofício para a empresa, diretamente, questionando se o mesmo, até para poder realmente, nós termos mais um documento. Exercia a função dele, qual o período que ele exercia a função, nos anos, desde o início dele até o final, eu acho que deveria ser feito um ofício deste, e um ofício assinado pela Comissão de Saúde, que sejam os 3 vereadores, tá? E um ofício, ou o presidente, não sei, enfim, para corpos, e um ofício solicitando à Secretaria de Saúde, como colocou muito bem o vereador Jorge, se existia alguma outra possibilidade ou se algum documento que permitia uma redução de carga horária do mesmo, do profissional, nos anos de 2009, 10 e 11. Ou desde que ele entrou, que seja. Bom, minha opinião, acho que nós devíamos, primeiramente, mandar para a Secretaria. Então, a presidência assume essa responsabilidade em fazer todos esses ofícios. Peço até orientação jurídica para a gente possa fazer a formulação desses ofícios. Vai ser assinado pela comissão, tá? Porque é essa comissão que está decidindo pela continuidade da denúncia. Então, eu me responsabilizo na formação, na formatação desses documentos. Nós 3 assinamos. E aí eu vejo com o jurídico esses passos relacionados à empresa, ao qual o vereador Zambrano citou e o dentista trabalhou, o senhor Jandes. O passo também a ser dado à comunicação à secretária de saúde para levantamento desses documentos. Aí eu entro em contato com o jurídico para a gente ver qual a maneira correta desse segmento. Talvez até uma opinião, ao invés inicialmente de encaminhar esse ofício para a corpus, é a gente ter acesso ao integral do processo. Porque no processo trabalhista consta o depoimento pessoal do reclamante, do servidor, onde ele afirma a carga horária dele, a assinatura dele, então, é um depoimento que é válido, e também existe a defesa da corpus, onde ela, com certeza, ela declina o horário que ele trabalhava, desde lá de trás.
Então, acho que é interessante a gente ter, nesse processo de denúncia, a gente ter a cópia integral dessa ação trabalhista para a gente levantar esses dados da carga horária. Eu acho isso importante, Caio. Só foi uma dúvida realmente minha, né, que justamente nessa condição. O processo trabalhista, para mim, também é muito claro, né? Como eu falei, o próprio procurador, o próprio advogado constituído, foi que ele fez, inclusive o próprio, como você colocou, o próprio profissional depôs dentro do processo trabalhista. É uma prova sem dúvida nenhuma. Né? Por isso que eu perguntei da Corpus. Então, assim, eu acho que se a comissão entender, se o próprio jurídico está entendendo que não, o depoimento dele é o suficiente, você não precisa perguntar para a empresa, eu também não vejo problema nenhum. Acho que para a empresa, para a Corpus, não. É interessante fazer esse questionamento para a secretaria, certo, né, para averiguar lá naquele período como que era a carga horária. Se houve alguma, como colocou o vereador Jorge, se houve alguma documento. Era isso que eu estava propondo. Tá. Não, mas são duas. Logo após a gente ter acesso a toda essa documentação, se ainda tiver alguma dúvida da jornada de trabalho do servidor Jander, nesse período inicial na Corpus, aí sim acredito que vale a pena mandar um ofício para a Corpus para ela confirmar. Mas inicialmente acredito que o que está no processo trabalhista já vai ser suficiente. Tá, senhor Caio, como isso foi uma decisão de comissão, esse amparo jurídico é dado por esse setor dessa casa. Sim. Não entendi? O amparo jurídico. Sim, sim. Fica a cargo de vocês e do setor jurídico. Isso. Correto? Sim, daí eu já vou, depois você me passa o número do processo, vereador Zambrano, que daí eu já faço o acesso lá e já tiro cópia integral do processo. Beleza. Então, alguma dúvida, vereador Jorge, vereador Zambrano? Ok. Então, só peço desculpas, porque agora tem uma outra reunião de comissão especial e depois a comissão de obras. Não, é outra reunião. Então, estando decidido, tá? Como pauta dessa reunião, então, uma irregularidade do Departamento de Odontologia da Secretaria de Saúde do nosso município, em qual está relacionado o senhor Janderson Freitas Leites, em que essa comissão, então, decide para o acolhimento da denúncia relacionada a essa pessoa e, a partir de hoje, então, dará seguimento aí até as fases seguintes aí. Agradeço aqui a presença do vereador Zambrana, que é relator dessa comissão, o vereador Jorge Andrade, que é membro dessa comissão, o senhor Caio, que é do nosso setor jurídico dessa casa. Senhor presidente, só uma solicitação. Nós estamos aí começando a debater realmente temas bastante interessantes, né, para a comunidade e que a gente possa, se a gente puder, nós três pactuarmos e podemos iniciar no máximo com uns 10 minutos de atraso nossas reuniões, tá? Para que a gente não perca tempo, porque os debates têm sido proveitosos, interessantes, então nós podemos começar no máximo com 10 minutos de atraso. Eu agradeceria. Confirmado. Muito obrigado. Tá, muito obrigado a todos pela presença, uma boa tarde e Deus nos abençoe.